Pessoal, vamos então para o próximo problema. Nosso problema número 34, ele diz o seguinte, ó, eu vou falar aqui o problema, vou deixar ele escrito aqui na descrição, mas eu não vou escrever aqui o enunciado todo não, tá? Ele diz o seguinte, ó, em uma mesma prateleira de uma estante há 10 livros distintos, sendo 5 de álgebra, 3 de geometria e 2 de trigonometria. Aí, para representar eles aqui, ó, são 5 de álgebra. Olha só, eu volto a insistir, uma boa representação ajuda na resolução. E como ajuda? Então veja, aqui eu coloquei assim, A1, A2, A3, A4 e A5, representando os livros de álgebra, que ele falou que eram 5 livros. Ele disse que tinha 2 de trigonometria, que eu chamei aqui de T1 e T2, e que tinha 3 de geometria. Aí está aqui, G1, G2, G3, tá? Então essa é a primeira parte do enunciado, é isso que está resumido nessas letrinhas aqui. Aí ele falou assim, ó, letra A, primeira pergunta, né? De quantos modos podemos arrumar esses livros nessa prateleira se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Então veja, você pode começar arrumando os de álgebra, mas tem que ficar todo de álgebra junto. Se depois você colocar a geometria, tem que ficar todos de geometria junto. Aí se você vai colocar depois os de trigonometria, todos juntos. Mas o primeiro não tem que ser de álgebra, pode ser de geometria, mas desde que fiquem todos juntos. O segundo não precisa ser trigonometria, pode ser álgebra, mas todos eles devem ficar juntos. Então pense como é que seria um modelinho bacana para você poder resolver esse problema. Vou ler de novo, ó. De quantos modos podemos arrumar esses livros nessa prateleira se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Lembra da foto lá da família, do pai, da mãe, dos 3 filhos? Então, aqui a ideia é a mesma. Eu estou falando no vídeo lá, quando a gente começou esse assunto, o primeiro vídeo, né? Então, como é que você pode resolver aqui a letra A? Quer tentar? Tenta aí, vai. Aí você pausa um pouquinho o vídeo, depois você volta. Pronto? Então, olha só, já que você vai é como se fossem fichinhas, né? Você pega uma fichinha assim com todos os livros de álgebra, aí tem lá 5 livros de álgebra. Depois outra com trigonometria, outra com geometria. Então, se você olhar bem aqui, ó, você vai ter 3 grupos, na verdade, né? Você vai ter 3 grupos. Você tem assim, ó, o grupo de livros de álgebra, o grupo de livros de trigonometria e o grupo de livros de geometria. Então, o seu conjunto ele tem 3 elementos, porque você está olhando isso aqui agrupadinho, né? Então, ele tem 3 elementos. Então, o número de permutações que eu posso fazer aqui, o número de permutações é P3. Né? São 3 permutações que eu posso fazer. É a permutação de 3 elementos, que é o grupo de livros de álgebra, o grupo de trigonometria e o grupo de geometria. Então, isso aí imagine você nessa sequência aqui, ó. Imagine que o A fosse assim, A1, A2, A3, A4, A5. O T fosse T1, T2. Depois o G fosse G1, G2, G3. Aí você pode mudar, aí ficaria assim. Se, por exemplo, trigonometria ficasse no primeiro aqui, aí ficaria T1 e T2. Depois vem geometria, G1, G2, G3. Depois vem álgebra, A1, A2, A3, A4, A5. Só que para cada uma dessas organizações, você ainda, aqui dentro desse conjunto, olhando só aqui para a álgebra, você pode organizar esses livros aqui de várias maneiras. A1, A2, A3, A4, A5 é uma das maneiras. Mas poderia ser A3, A1, A4, A5 e A2. Então você precisa levar em conta também de quantas maneiras que esse grupo aqui pode ser organizado. No caso do grupo de livros de álgebra, como eu tenho 5, eu posso rearranjar eles ali, né? Eu posso fazer uma permutação de 5. São 5 livros, eu posso reorganizar eles de 5 fatorial vezes, né? Permutação de 5. Então, depois que você olhou aqui o número de permutações que você tem dos grupos, você olha para dentro de cada grupo, quanto é que pode.
Então, álgebra, por exemplo, álgebra você vai precisar de P5, que é o número de permutação que você tem para 5 elementos. Depois de quantas maneiras que os livros de trigonometria podem ser rearrumados? Só são dois, então é T1, T2 ou T2, T1. De qualquer maneira vai ser assim, ó, P2, permutação de 2 livros. E por último, de geometria, né? De quantas maneiras diferentes você pode arrumar? Aqui é G1, G2, G3, então você pode arrumar eles P3, né? Permutação de 3, você pode ir permutando 3 ali. Então no final das contas você vai ficar assim, ó, 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Algumas dessas continhas são bem simples, né? Ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. 5 fatorial, nós já fizemos isso aqui algumas vezes, acho que dá 120, né? Ó, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 20 vezes 6, 2 vezes 6, 12. 120. Então aqui vai ser vezes 120. 2 fatorial dá 2 e 3 fatorial dá 6. Então nós temos que multiplicar esses números aí. Deixa eu ver quanto é que dá. 6 vezes 120 vezes 2 vezes 6, 12. 8.640. 8.640. Isso quer dizer que os livros, eles podem ser rearranjados ali, né? Eles podem ser arrumados de 8.640 maneiras distintas, mantendo os livros de mesmo assunto todos juntos. Beleza? Agora vamos para a outra pergunta. Presta atenção na letra B. Ó. De quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira, de modo que nas extremidades apareçam os livros de álgebra e os livros de trigonometria fiquem juntos? Vamos ler de novo, hein? Olha só. De quantos modos diferentes podemos arrumar esses livros nessa prateleira, de modo que nas extremidades apareçam livros de álgebra e os livros de trigonometria fiquem sempre juntos? Quer tentar? Tenta um pouquinho aí, vai. Está na descrição aqui a parte escrita do problema. Pronto? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, olha só. Ele disse aqui que você tem 10 livros no total, né? Ele falou que tem 10 livros, pode contar aí que são 10. Tem 10 livros no total. E ele falou o seguinte, ele quer que nas extremidades tenham livros de álgebra. Livros de álgebra na extremidade. Então aqui na primeira posição, eu quero um livro de álgebra. Um AI aqui, sei lá, pode ser o A1, o A7, o A3, o A2. Não, A7 não tem, só vai até o A5. Pode ser do A1 até o A5, qualquer um deles. E também, outra coisa aqui, ó, que na última posição eu quero um outro livro. Então vai ter um AJ aqui, tá? Diferente do I. Então se aparecer o A3 aqui, não vai aparecer o A3 aqui de novo. Mas de qualquer maneira, nessas posições aí, quantas possibilidades você tem? É só pensar. Você tem 5 livros de álgebra. Nessa posição aqui, você tem 5 possibilidades aqui. Se você já usou um livro de álgebra aqui, ele não pode estar mais disponível para você poder usar. Então aqui você só vai ter 4 possibilidades. Então com relação aos livros de álgebra na extremidade, é isso aí. O que mais que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, ó, os livros de trigonometria devem ficar juntos. Ah, tá. Então, quando eu pegar o livro de trigonometria, eles estarão juntos. Então, veja, aqui eu vou ter os livros de trigonometria. Pode ser assim, ó, trigonometria. Pode ser assim, trigonometria 1,
trigonometria 2, ou pode ser trigonometria 2, trigonometria 1. De qualquer maneira, o número de permutações aqui dentro desse conjunto aqui, ó, aqui dentro as permutações é de 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. Então esse grupinho aqui, ele pode se organizar de duas maneiras diferentes. Tá, então tem lá os 2 de trigonometria já foram. Aí eu tenho 3 de geometria e tenho os outros 2 de álgebra. Então eu tenho aqui, ó, G1, G2, tudo separadinho, ó, G1, G2, G3. E eu tenho também, além desses, eu já usei 2 livros de álgebra. Eu tinha 5, já usei 2, então faltam 3 livros de álgebra. Eu vou chamar aqui de A1, A2, A3, tá certo? Mas não precisa ser isso não. A1, A2, A3. Só para a gente lembrar, ó, eu tenho 3 livros de álgebra, e tenho 3 livros de geometria, e tenho um grupo que tem os livros de trigonometria. É como se fosse uma fichinha lá com esses 2 aí. Então vamos analisar aqui, ó. Quantas perguntas que eu posso fazer aqui dentro? Olha, cada uma dessa aqui é como se fosse uma fichinha separada, tá certo? Ó, G1, G2, G3, depois tem A1, A2, A3. Aqui deu 6 já. Aqui deu 6. Isso aqui é um grupo. Então, aqui 6 com mais um, 7. Aí, isso que eu posso reorganizar, perguntar do jeito que eu quiser. Os 2 de trigonometria podem aparecer aqui no final, pode aparecer no meio, pode aparecer à esquerda. Então, de modo que o total de formas de eu rearranjar esse conjunto aqui, como ele é um conjunto de 7 elementos, o número total de maneiras de eu rearranjar isso aqui é P7, né? É a permutação de 7. E aí eu tenho que levar em conta que esse agrupamento pequenininho ali, ele pode se organizar de duas maneiras distintas. Então, se eu pegar T1 e T2, do jeito que está aqui, eu tenho P7, eu tenho 7 fatorial possibilidades de rearranjo aqui. Só que isso com T1 e T2. Se eu virar para T2 e T1, tem mais outro desse. Então eu tenho 2 vezes. Ó. Então aqui eu tenho 2 vezes P7. Então o número total de possibilidades vai ser 5 vezes 2, vezes o P7, vezes o 4 aqui, ó. Então vai ficar 5 vezes 2, vai ficar 10. Vamos colocar o 4 lá, ó. 10 vezes 4, 40, vezes 7 fatorial. Então 10 vezes 4 vai ficar 40, vezes 7 fatorial. Vamos ver quanto é que está isso? Deixa eu pegar aqui. 7 fatorial. Quanto é que dá o 7 fatorial? Só o 7 fatorial junto. 5.040. Então vai ficar assim. 40 vezes 5.040. Aí eu pego isso aqui vezes 40. Igual 201.600. 201.600. Então pronto, eu consigo 201.600 permutações. 201.600 permutações obedecendo essa regra que ele colocou aí. Nossa, enfim, obedecendo essa regra que ele colocou aí, ok? Pronto, é isso. Simples assim.